Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, ou vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 4. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai, nós vemos a Tua santa e maravilhosa palavra nesta noite. Continue na direção das nossas vidas, a sua igreja, nos dando a sensibilidade devida à Tua santa e maravilhosa palavra. Assim nos ajude a continuar entendendo, a compreendendo a mesma e guardando no coração, para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, esse texto, especialmente este capítulo de número 14, Jesus está dando as últimas palavras aos discípulos. Ele está trazendo uma palavra de conforto. E ao mesmo tempo, dentro desta palavra de conforto, ele expressa uma promessa. Louvado seja Deus. Tinha se passado já a última Santa Ceia, apesar de João não registrar o ato em si da Santa Ceia, ele registra alguns pormenores, alguns detalhes, mas como Mateus, Marcos e Lucas, ele não faz esse registro, mas ele aponta algumas coisas. Inclusive, o capítulo que nos antecedeu o que nós lemos, vai falar de que quando Jesus estava à mesa da ceia, ele, após a ceia, ou naquele momento ali de comunhão, ele vai tirar a capa de cima, a veste de cima, cinge com uma toalha e pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos, um ato de pura humildade, demonstrando de fato aquilo que mais nós identificamos de acordo com o que está escrito quando Jesus esteve aqui. E ele repete, ele diz isso: eu vim para servir, não é isso? Não foi para ser servido, mas para servir e dar minha vida pelo mundo. Foi para isso que Jesus veio para servir. Ele demonstra essa atitude de servo aos seus discípulos, coisa que, digo assim de passagem, hoje, quem é o maioral, como disse Jesus, geralmente é aquele que está na cabeça das mesas, não é? É por isso que eu não sou muito chegado
Essa é a questão. Gosta de estar comendo junto com os irmãos, metendo a mão lá no prato, enfim, não é? Porque nós não somos maiores do que Jesus. Quem serviu a Santa Ceia foi o próprio Jesus. Não tinha diabo, não é? Não. Jesus como servo. Por que ele fez isso? Primeiro, para dar exemplo. E aí eu vou entender o que Jesus vai dizer lá do Sermão da Montanha, não é? Se não me engano, é no capítulo 11, se não me foge a memória. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso, Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30 está registrada esta passagem. Mas eu não quero me ater a esta questão, a este mérito. Claro que isso fala muito aos nossos corações. Louvado seja Deus. Aquilo que era Deus, conforme Paulo vai dizer, que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, não usou de artifício, como fez Satanás, para querer ser maior, igual. Mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo, achando-se semelhante ao homem. E não era igual, semelhante, não era igual. A carne, adâmica, a expressão pecaminosa da alma, porque não pecou. Semelhante aos homens. Paulo registra isso em Filipenses 2. Sendo obediente, até ser contrariado. Tá certo isso aí? Foi só até ser contrariado que ele ficou obediente? Esses irmãos estão acompanhando, foi? Lá na cruz Jesus se revoltou, no Calvário, no Getsemane. Quando ele percebeu que estava ali, Deus não estava podendo, não poderia contemplar, né, o pecado sobre ele lá na cruz. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, não é? Aí você vai ver em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a enfermidade, nem a outra criatura, não é, Nodil? Mas o pecado separa, não é? O pecado separa. Então Jesus, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A morte mais desprezível que era feito, ou que era acometido, só quem era dos piores homens daquela época, não é? Então Jesus nos deu o exemplo de humildade. Mas eu quero trazer uma palavra rapidamente aos nossos corações, com base nesses, a partir desses versículos que nós lemos. A gente vai observar que são as últimas palavras de Jesus. Isto aqui já foi no dia da ceia. Dia da ceia. Jesus estava se despedindo praticamente dos seus discípulos. E aqui ele não está falando para descrente. Nesse texto, você vai observar, ele faz a promessa do Consolador, e ele vai, enfim, ele está falando para os crentes. A gente usa muito esse texto para descrente, mas aqui ele está falando também para os crentes, representado pelos seus apóstolos. Está trazendo uma palavra de conforto, glória, e ao mesmo tempo fazendo promessa. E
E eu entendo que nesse texto, Jesus pega, está subentendido, mas dá para a gente compreender. Ele pega um aspecto de um noivado. Irmãos, prestar bem atenção, aplicando a exegese nesse texto. Ele vai pegar aquilo que era conhecido dos apóstolos, um aspecto de um noivado. A gente vê isso Jesus fazendo uma comparação ao reino de Deus, lá no capítulo 25 de Mateus. Aspecto de uma festa de casamento. Olha em Apocalipse capítulo 19, ele vai falar sobre isso também, não é isso? Que a esposa, bem-aventurada são aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E a esposa, profeticamente, irmão, já está preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Já está ataviada. Bendito seja Deus. Então Jesus, ele sabendo da situação, que logo ia se dá, que era a sua prisão, e claro, a sua crucificação, e ele vendo que os apóstolos, porque eles já sabiam, inclusive no capítulo 13, Jesus fala sobre isso, da traição de um dos seus apóstolos, chamado Judas Iscariote, e João escreve isso, que após o bocado de pão, que Jesus sinalizou, porque Pedro pergunta a João, que estava lá reclinado aos peitos de Jesus, no seio de Jesus, né, nos peitos, quem é que vai trair? Porque Jesus tinha dito, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, chega Pedro, e Pedro vai dizer: Senhor, nunca me lavará os pés. Jesus, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, sem entendimento, lava não só a cabeça, mas as mãos, não é? Não só os pés, mas as mãos e a cabeça, não é? Dá um banho logo, não é? Aí Jesus diz: olha, quem já está banhado, quem já tomou banho, porque estava no momento de Santa Ceia e viu que está cheiroso lá, né? Todo mundo preparado, o preparado, Senado, né? E homem perde homem, não dá para ficar muito tempo, né? Suado, não, o negócio pega, né? Então, com certeza, eles estavam ali, todo aparato preparado, não é? Eles prepararam cedo a Páscoa, não é? E aí, Pedro pergunta, aí Jesus diz: nem todos estão limpos, porque sabia que um deles ia trair. Jesus já sabia que era Judas Iscariote. E João pede um sinal. Pedro tinha perguntado a João: pergunte aí o mestre, não é? E João reclinando, não é? Aos peitos de Jesus. E Jesus deu um sinal: olha, quem eu der o pão molhado é isso. E imediatamente ele pega o pão, molha e entrega a Judas Iscariote. Imediatamente Judas saiu dali, e a Bíblia diz que o diabo, a partir dali, entrou em Judas. Não é? Então veja, meus irmãos, eles já sabiam o que ia acontecer, até porque Pedro já tinha dito que estava pronto aí as últimas consequências. E Jesus dá aquela palavra que os irmãos sabem muito bem, que ele ia negá-lo. Então no capítulo que nós lemos, Jesus está trazendo uma palavra de conforto a eles, tentando consolar. E a expressão que Jesus usa, irmãos, primeiramente, aí no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele sabia da confusão que ia ser assim que ele fosse preso. Eles iam ficar desapontados, confusos, porque muitos não entendiam, não é isso? Então, até então, Pedro, a gente sabe que puxou da espada na hora da prisão e cortou a orelha de Malco, o sumo sacerdote.
E Jesus manda ele colocar a espada na bainha, né? Que como se cumpriria as escrituras? Aquele momento era a hora das trevas. Jesus ia ser entregue, já tinha sido entregue nas mãos dos pecadores. Então tinha que se cumprir as escrituras. Então Jesus, sabendo disso, ele começa a consolar: olha, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se perturbem, não fiquem confusos. Credes em Deus, credes também em mim. Versos 2: na casa do meu pai há muitas. O que ele está dizendo aí, irmãos? A gente sabe que em uma despedida sempre alguém, né, se lamenta e tal. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Ele pega um aspecto do noivado, porque o que acontece? O noivo, quando era enviado geralmente com o pai, ou pelo pai, a gente sabe que nós tivemos várias situações aí, alguns bem famosos, né? Abraão enviou o seu criado de confiança para buscar a noiva, não foi? Mas se ela não quisesse vir, aí o cidadão, o seu criado disse: eu posso levar teu filho para lá? Disse: não, te guarde disto. Se ela não quiser vir, não faça descer meu filho para aquela terra. Não é? E assim foi. Então veja só, no casamento judaico, principalmente no Velho Testamento, na época das tribos, não é, que eles viviam mais em tendas, isso principalmente no deserto, ou antes da tomada de Jerusalém, de Jericó, e começar a construir as cidades, eles viviam em tendas. Então era de praxe o compromisso do noivado, era de praxe. Muitas das vezes não se casavam no mesmo dia. Nós vemos aí no caso de Sansão. Sansão foi, depois voltou para fazer as bodas. E essas bodas duravam quantos dias? Conforme Juízes 14, durava 7 dias. 7 dias. Era costume do povo, dos moços de Israel. Inclusive, as bodas do Cordeiro, que está previsto para a igreja, para o grande momento da festa, não é, de celebração deste grande e maravilhoso pacto, durará 7 anos, não é? Enquanto o anticristo está aqui dominando a igreja, vai estar com Cristo, louvado seja Deus, participando da ceia, das bodas do Cordeiro, aonde a igreja será galardoada, receberá o seu galardão. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo para os discípulos, assim como a noiva poderia ficar preocupada, ele veio, fez o compromisso, e agora? Será quando vai voltar, né? Então de vez em quando, isso era de baixo. Naquela época, né, no Velho Testamento, o amigo do noivo cuidava de levar, não é, as iguarias, as coisas necessárias para que a noiva, no dia, não é, do preparativo, ou no dia das bodas, fosse feita a cerimônia, ela estivesse bela, perfeita, não é? Por isso que aquela lá de Mateus, capítulo 25, elas estavam esperando, elas estavam lá, elas estavam com as suas lâmpadas e com o seu azeite, eles estavam preparadas para o cortejo.
A missionária era 10 igrejas? Não, ali era uma noiva só, porque as noivas convidavam, era de praxe as donzelas, as moças. Não podia ser uma qualquer mulher não, irmão, tinha que ser virgem para acompanhar o cortejo daquela donzela, porque senão era desonroso, não é? Era desonroso. Então era só uma que era noiva de fato, não é? Representa de fato uma semelhança entre o compromisso que Jesus tem conosco, assim como um casamento normal, que é tão divino, que a gente vai ver que foi instituído por Deus, não é? Que Jesus valoriza o tempo todo. Deus valoriza o tempo todo o casamento, o matrimônio, bendito seja o nome do Senhor, não é? Então aqui, meus queridos irmãos, Jesus está dizendo, em outras palavras, primeiro, ele foi enviado. Por quê? É isso que ele está dizendo aqui. Crente em Deus. Quer dizer, o Pai me enviou, crente em Deus. Mas crente também em mim, sou filho. Eu que vim fazer o pacto, a aliança, o compromisso. É por isso que quando nós celebramos a Santa Ceia, não é? Aqui nós temos o cálice, que representa o sangue desta aliança. O sangue foi sancionado, a aliança foi sancionada pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que não temos que fazer compromisso com mais ninguém, somente com Jesus. Louvado seja Deus. Ele é o noivo que comprou, já pagou o dote, viu? Ele já nos comprou. Pedro vai dizer que não foi comprada nem com ouro, que nós fomos resgatados. Estávamos na lama, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que o nosso compromisso não pode ser com o mundo. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Fala de sistema. Se nós amarmos o mundo, o sistema, o amor do Pai não está em nós. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. O nosso compromisso é com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É com Ele. Ele está dizendo aquilo que eles conheciam, que quando o pai mandava o jovem ou ia junto, eles sabiam que aquele pai era homem de responsabilidade. E até um certo tempo, agora está meio raro, mas quando se mandava um jovem em um comércio, eu não me criei nessa época, que ele dizia assim, foi meu pai, tinha respaldo, não é? Tu é filho de quem? De fulano e tal, tinha respaldo. Então Jesus está dizendo isso, ó, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai há muitas, ou seja, existe muitas moradas. Jesus não foi fazer morada, não é? Ele foi preparar lugar. É só para eles compreenderem. Mas já estava tudo preparado, irmão. João viu, não é? A cidade santa, louvado seja Deus. João viu a cidade santa, aquela que vai vir o trono de Deus junto, louvado seja o nome do Senhor, que vem endereçada como uma esposa ao seu esposo, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Louvado seja Deus. É lá que é a minha morada, é a tua morada. Louvado seja Deus. Não vai ter um cantinho, não vai ter um lugarzinho, né? Lá a nossa cidade é de ouro puro. Louvado seja Deus. É de ouro puro. Bendito seja Deus. Quem gosta de cantinho não vai para o céu. Vai ter cantinho lá. Lá não vai ter cantinho. Todo mundo, não é? Quando der, não é? 24 horas, ainda não está cansado de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nós estaremos, louvado seja Deus, com corpos glorificados, e a nossa adoração será para todo sempre. É por isso que nós temos que estar dispostos, irmãos, a adorarmos ao nosso Deus. Nós estamos aqui apenas, não é? Treinando, cultuando, mas treinando, louvado seja Deus, nos preparando no aspecto de treinar, louvado seja Deus, de nos exercitar, porque naquele dia nós estaremos para todo sempre
já em corpos glorificados. É normal a gente cansar aqui, dá 9 horas a gente já quer ir para casa, 9h30, isso é normal, porque estamos em um corpo de matéria. Mas um dia, Paulo vai dizer que a lua abrir e piscar de olhos. É um átomo de segundo. A última trombeta vai soar. Essa última trombeta, alguém me perguntou, mas aqui, essa última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, fala do final do período da graça. Se fecha as portas, e as portas que Deus fecha, que Deus abre, ninguém fecha, e que Deus fecha, ninguém abre. A porta da graça será fechada. Aí quem quiser ser salvo vai ter que pagar com a própria vida. Porque se hoje, não é? Está sumindo o dinheiro, né? Hoje é digital, está sendo muito digital, não é isso? Mas naquele dia só vai comprar e vender quem tiver o sinal da besta, na fonte ou na testa. Na fonte, melhor dizendo, ou na mão direita, melhor dizendo. Certo? Como é que você vai comprar? Como é que os comerciantes vão negociar? Aqueles que ficaram afastados. Como é que vai ser isso? Se hoje tem um sensor de calor, vai passando um jato aí, não sei quantos quilômetros de altura, ele coloca o sensor de calor aqui, sabe tudinho. Eu vi um cidadão matando um lobo nos Estados Unidos, ele não errava um. De noite, turvo, só com sensor de calor. Imagina as máquinas mais potentes que é isso. Que o anticristo, irmãos, o anticristo, o sistema está todo se preparando para recebê-lo. Como é que vai se esconder? Como é que vai comprar? Como é que vai vender? Então é por isso que nós temos que estarmos atentos nas promessas de Jesus e renovar a nossa, na realidade, alimentar a nossa esperança pela promessa que Jesus fez. Bendito seja o nome do Senhor. Atentar para o que Ele nos falou. Aleluia. Não ficar atemorizado. Perder a esperança. Porque noiva, como a figura da noiva, que representa também a igreja, é uma figura bem interessante. Noiva, primeiro, é sinônimo de pureza. Ser noiva é sinônimo de compromisso. Depois que noiva, não tem mais brincadeirinha não é? Pode até, enquanto está querendo se conhecer, não é? Está namorando, não é? Que para crente não é assim também, não é? Mas tem muita gente que quer brincar. Mas depois de noivado, irmão, trocou aliança, a coisa fica mais séria, não é? Não pode mais estar brincando, tem que ter objetivo. A igreja também fez uma aliança com Jesus. Ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Louvado seja Deus. Primeiro, ela precisa estar pura, santa. Louvado seja Deus, porque ela tem um compromisso com alguém que é santo. Aquele que prometeu: eu vou, mas eu vou voltar. E Jesus não vem buscar uma igreja infiel. Jesus vem buscar uma igreja que se porta de qualquer forma. Ele vem buscar a igreja que foi comprada, aquela igreja que foi redimida, que foi purificada pelo seu sangue, que tem um compromisso de fato. Louvado seja Deus, e que não abre mão deste compromisso. Bendito seja o nome do Senhor, porque sabe que o seu noivo é fiel. Ele deu uma palavra e ele vai voltar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então Jesus está dizendo: olha, a casa do meu pai, crê nele, crê também em mim. Porque Jesus nunca deixou de honrar o pai, irmão. Quando alguém chegou para ele, disse: bom mestre, bom só um que é Deus. Por quê? Porque dar seu filho para morrer por alguém realmente é muita bondade, não é? É um ato de misericórdia que a gente não compreende. Eu não tinha coragem de dar meu filho para morrer por outra pessoa, mas Deus fez isso por nós. Louvado seja Deus. Ele fez isso por nós. Bendito seja Deus. Então Jesus crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que eu vou fazer?
voltarei, e vos recebereis para mim mesmo. Olha só aí uma expressão. Para mim, de quem é noiva? Do noivo. Quem é o noivo da igreja? Jesus. Por que ele não disse para outro? Para o Pai? Não falou isso, não é? Para mim, porque quem veio foi o noivo. Louvado seja Deus. Quem foi enviado? O Pai enviou o Cristo, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio, pagou o preço pela noiva. Louvado seja Deus. E ele está dizendo: eu venho buscar vocês novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou. Vou organizar tudo. Eu não sei se a ceia, as bodas já está tudo. Com certeza, irmão. João já viu? Profeticamente, João já viu? Estava tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, meu amigo? Tudo preparado. E Jesus prometeu, lá em Mateus, lá em Lucas, se não me foge a memória, em Marcos também: eu não beberei mais deste fruto da vide, até que se cumpra novo, que eu beba novo convosco. Aonde? No reino do meu Pai. Isto ainda vai se dar. Nós estamos aqui apenas relembrando, não é? Renovando essa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Alimentando essa esperança e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aonde é o altar do encontro aqui? Para nós, para a igreja, onde é, irmãos? Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, aí ele começa a dar instrução para os discípulos. Depois a Bíblia diz que ele vai subindo. Louvado seja Deus. E umas nuvens o ocultam aos seus olhos. A Bíblia diz: 2 varões vestidos de branco, eles descem. Louvado seja Deus. E se põem diante dos discípulos e perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi tomado dentre vós, que foi levado, que foi assunto ao céu, da mesma forma que ele foi, ele há de voltar. Louvado seja Deus. O altar deste encontro, louvado seja Deus, é além das nuvens. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer, não é? Que a trombeta vai ser dada a sua palavra de ordem. Quem vai dar a palavra de ordem? O Senhor mesmo, nosso Jesus, dado a palavra de ordem. Ele descerá do céu ao trono do trono. Louvado seja Deus, de Deus, porque ele está à direita do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai descer, louvado seja Deus, vai vir até a atmosfera visível, as nuvens. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ser dada a sua palavra de ordem e vai ressoar a trombeta de Deus, né? A voz do arcanjo vai soar. E a Bíblia diz que aqueles que... Para que vai soar a trombeta? É um sinal, irmão. Louvado seja Deus. Trombeta, quando soava, era sinal de festa, é sinal de vitória. Louvado seja Deus. Então a igreja já é vitoriosa. Agora ela vai para a festa das bodas do Cordeiro. Ela vai ouvir o ressoar da trombeta. E diz a Bíblia que aqueles que estiveram lá embaixo, na terra, no sepulcro, já comido pelas minhocas, pelos vermes, eles vão ouvir o ressoar da trombeta. E depois nós, se nós estivermos nesta época vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrá-los com eles nas nuvens, ou com eles nas nuvens. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. E aí tinha os discípulos ainda meio perdidos. Sempre Tomé, não é? Sempre Tomé, não é? Mas o versículo 4, eu encerro bem aqui. Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde vou. Irmãos, Jesus nunca foi um anônimo, não é? Sem paradeiro, um forasteiro. Aqui ele estava, a princípio, por um período de tempo,
mas ele veio do céu. Ele retornou para lá, cumpriu a missão do resgate, louvado seja Deus. Pagou o preço, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E um dia, bendito seja Deus, ele vai buscar a sua igreja. Ele não é um Zé Ninguém. Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não fez uma promessa vazia, pelo contrário, ele preparou os céus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar nesta noite, eu sei que às vezes as coisas parecem que não caminham. E muitas mulheres, às vezes elas nem casam mais, ou nem chegaram a casar porque o noivo a abandonou, teve a decepção, e às vezes passam a vida toda sozinha, frustradas. Mas o nosso Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus. É aquele que só tem uma palavra. E ele deu essa palavra à sua igreja. Eu vou, mas eu vou voltar. O compromisso está firmado. Mas eu vou voltar, louvado seja Deus. Não vai haver decepção. Alguém pode até tentar se decepcionar, porque não sabe esperar. Mas no momento certo, Jesus vai voltar, no tempo dele, na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém vai ser deixado para trás, porque aquele que for fiel, não é? Fiel até a morte, como diz a sua palavra, dar-te-ei, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nunca decepcionou ninguém e não decepcionará. A sua promessa é verdadeira, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos renovar a cada dia a nossa esperança, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, porque aquele que prometeu é fiel, ele virá, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então nessa noite nós podemos dizer, irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A noiva já está pronta, bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe nesta noite a trombeta pode soar. Por isso que a noiva não pode estar se aprontando, ela tem que estar preparada todo dia, todo momento. Mas missionário, a gente não peca, mas nós temos alguém dentro de nós, o amigo do noivo, para nos santificar. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, no nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente tem alguma queixa, aí Jesus se torna o nosso advogado. Conte para ele tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem cobre nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Aí Jesus como advogado, agora Deus, nosso Pai, louvado seja Deus, o Todo-Poderoso, é o nosso juiz. Irmão, não tem como perder uma batalha, não tem como perder uma causa. Por quê? Porque o nosso Jesus nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. E o juiz é o nosso Pai, o reto juiz. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando nós estamos cansados, quando nós estamos exaustos, irmãos, nós temos um consolador para nos consolar. Quando é uma causa difícil, nós temos um advogado. Bendito seja o nome do Senhor. E se a causa for justa, a vitória é certa. Louvado seja Deus, porque Deus é o justo juiz. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós está tudo do nosso lado. Glória. O resto é resto. Não é? Por isso que a Bíblia diz: quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica. Não é? Quem é que nos separa do amor de Deus, irmãos? Se foi Cristo que morreu e se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, em Cristo Jesus, irmão em Cristo, irmã em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, para a noiva do Cordeiro, irmão, não tem tempo difícil para negar Jesus.
para dizer: eu não venho mais, eu desisti. Querido, aí dentro de você e de mim tem alguém que se chama Espírito Santo para cuidar de nós, para nos confortar, para dizer: espere mais um pouco, ele está, a trombeta logo vai soar, ele vai vir te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a gente consegue perseverar, persistir, porque nós acreditamos na sua palavra, e a sua palavra é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai em frente, continue firme na roda. E nesta noite diga ao Senhor: Maranata, a hora vem. Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é fiel e Ele vai vir buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos continuar alimentando a nossa esperança. Vale a pena lutarmos, vale a pena ir até as últimas consequências, mas não abrir mão da fé, não abrir mão da esperança, porque a morada que está nos esperando, olho não viu e não veio ao coração dos homens. A Bíblia diz: foi que Deus reservou para aqueles que o amam. Você ama o noivo, você ama Cristo, permanece firme. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, é o único que vai permanecer eternamente dos três: a esperança, a fé. Que não precisa mais de esperança quando nós estivermos com Ele, não precisa mais de fé, porque fé é a certeza das coisas não se vê, e nós vamos ver Ele face a face, mas o amor vai permanecer. É por isso que ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Continue firme, amando a Cristo, esperando em Cristo. Louvado seja Deus. Ele vai vir, porque Ele foi, e Ele prometeu voltar. Eu creio nessa palavra. É por isso que nós estamos aqui, faça chuva ou faça sol, mas a palavra de Deus está de pé diante de nós, diante da igreja. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, oremos em espírito quando lavemos as mãos para acercarmos a mesa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir novamente 1 Coríntios. Nós estaremos lendo a partir do versículo 23. 1 Coríntios, deixa bem conhecido. Vamos apresentar o pão e o cálice devido ao tempo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo